convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu creio que Jesus tem uma palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Sei que você não veio aqui para assistir alguém, tem convicção disso. Você não deixou a sua casa, as coisas que você está fazendo para simplesmente assistir a alguma coisa, mas nós viemos aqui porque nós cremos que Jesus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Você crê que Ele é real aqui nesse lugar? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 26. Lucas 1, 26. A palavra do Senhor vai dizer: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque sua presença é real aqui nesse lugar. Te agradecemos por essa noite de domingo. Nós te agradecemos por essas pessoas que estão ao nosso redor aqui. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque as suas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, que não sejam apenas palavras humanas, que não sejam apenas uma vã filosofia, mas que seja poder, o poder do Senhor, o poder do seu evangelho que possa encontrar os nossos corações e que nós possamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor, que nós possamos sair daqui mais sedentos pelo Senhor, que nós possamos sair daqui tocados pelo Senhor. Nós te agradecemos, eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já começou a fazer aqui nesse lugar, e sabemos que o Senhor é justo para terminar essa obra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se você sabe disso, acredito que sim, mas eu e você, nós não fomos criados, Deus não nos criou para a gente viver a deriva da nossa vida, sabe? Você não foi criado por acaso, para viver uma vida por acaso, e tudo que existe na sua vida é por acaso. Não, Deus nos criou com um propósito, amém? Deus te criou com um propósito, e tudo que Deus faz é eterno, tudo que Deus faz é eterno. Então Deus te criou com um propósito eterno, tudo que Deus faz tem um propósito eterno. Entender isso muda o jogo. Quanto tempo sabe por que muda o jogo? Porque quando eu entendo que Deus me criou com propósitos eternos, eu olho para esses propósitos e eu quero viver os propósitos eternos de Deus. Mas em quantos momentos da nossa vida a gente foca o nosso olhar, a gente foca a nossa atenção em coisas que são transitórias. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai atrair a nossa atenção aqui nessa noite, você crê nisso? Vai atrair mesmo, Deus vai chamar a sua atenção. Para muitos aqui, Deus vai chamar mesmo, Deus vai falar: olha para cá, para coisas que são eternas. O apóstolo Paulo chegou a chamar a sua atenção quanto a isso, lá em 2 Coríntios 4,18, ele vai dizer: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe, o maior desafio do chamado de Deus, de quem é chamado de Deus, eu creio que um dia você teve um encontro com Jesus, amém? Você lembra o dia que você teve um encontro com Jesus? Eu não sei você, meu irmão, mas uma das coisas mais incríveis que Jesus fez na minha vida foi me livrar de mim mesmo, me livrar dos meus pecados, me livrar dos meus erros, me livrar das minhas falhas. É uma notícia tão boa, o Evangelho de Jesus é uma notícia tão extraordinária, que quando isso acontece, uma esperança brota dentro da gente, a gente olha para o nosso futuro de maneira diferente, a gente olha para a nossa vida de maneira diferente. Então, quando nós entendemos que o maior chamado de Deus não é apenas para que nós possamos fazer algo, mas para que nós possamos ser quem Ele planejou que nós, para que nós possamos ser quem Ele planejou. Sabe, Deus não te chamou para fazer algo, amém? Acho que você não entendeu. Deus não te chamou para fazer algo somente, simplesmente para fazer algo. Deus não te chamou para ser simplesmente, somente, para ser o melhor ministro de louvor que pode existir. Pastor Jota é um dos melhores desse Brasil, não é verdade?
Mas para Deus, a gente não é aquilo que a gente faz. A lógica é diferente. Deus não nos chamou simplesmente para fazermos algo. Sabe, Deus nos chamou para viver uma vida onde a nossa identidade, ou seja, o mais importante, não está naquilo que nós fazemos, mas está naquilo que Ele fez, para aquilo que Ele nos criou. Ele não quer apenas que façamos algo por Ele, Ele quer que sejamos quem Ele nos chamou para ser. Sabe, Deus não quer simplesmente que nós resumamos a nossa vida naquilo que nós fazemos, mas Ele nos chama para ser quem Ele planejou. Deus não nos vê simplesmente como uma ferramenta nas mãos dEle. Tem gente que acha isso, que Deus te vê como uma ferramenta na mão dEle, que você simplesmente é uma ferramenta na mão de Deus e só isso. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a gente vê que isso não é verdade. Mas Deus nos chamou para sermos uma expressão da sua natureza. O maior propósito que podemos ter é refletir quem Ele é em tudo que nós somos. Ótimo, Deus não te chamou simplesmente para você ser, sei lá, uma chave de fenda na mão de Deus e que Ele vai fazendo. Não. Deus te criou com criatividade, Deus te criou com inteligência, Deus te criou com capacidade, Deus te criou de maneira assombrosa. Você é um poema de Deus, amém? Você está do lado de alguém muito especial para Deus, você é um poema de Deus. A Bíblia vai dizer que é poemia, é um poema de Deus. E Deus não criou simplesmente para ser uma ferramenta, mas Deus, quando olha para mim, quando Ele olha para você, o desejo dEle é que nós possamos refletir a imagem dEle, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e digam: oh, Deus deve ser assim, oh, eu consigo ver Deus na vida dessa pessoa, para que nós possamos refletir essa imagem. Nós somos cartas vivas de Deus, nós somos a expressão da natureza de Deus. As pessoas olham e dizem: Deus é bom mesmo, Deus é bom mesmo, e eu consigo ver essa bondade na vida do pastor Isaac. Então eles olham e dizem assim: olha, se o pastor Isaac é bom, Deus é bom mesmo, porque olha, ele é o reflexo da natureza de Deus. Nós precisamos ser reflexos da natureza de Deus. Deus nos criou semelhante a Ele, nós parecemos com Deus. Então as pessoas, ao olharem para nós, precisam ver um reflexo do nosso Criador. Eu não sei se isso te anima, mas isso me anima muito. Nós somos parecidos com o Criador, então nós precisamos refletir Ele. As pessoas precisam ver Ele em tudo o que nós fazemos. A prova disso é que quando nós olhamos para esse texto, o anjo Gabriel aparece para Maria. Uma das primeiras frases, ou a primeira frase que esse anjo diz para Maria, ele vai dizer sobre a identidade de Maria. Antes de falar o que ela tinha que fazer, antes de falar o que Deus ia fazer na vida dela, antes de falar das decisões que ela precisava tomar, antes de Maria fazer qualquer coisa, o anjo vai olhar para ela e vai dizer: você é agraciada, o Senhor está com você. Note uma coisa, Maria não tinha feito nada, ela era uma mulher comum, como a gente vai ver, mas os céus olhavam para ela e diziam: você é agraciada, o Senhor está com você. Eu não sei se você entende isso, mas você é agraciado, o Senhor está com você. Você é agraciado, o Senhor está com você. Você consegue olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer: você é agraciado, o Senhor está com você. O Senhor, essa deveria ser a melhor notícia, essa deveria ser a melhor expressão. Não é sobre o que nós podemos fazer, nós não nos deleitamos naquilo que nós podemos fazer, nós nos deleitamos naquilo que nós somos em Cristo. E existe um favor e uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei se você consegue reconhecer, eu não sei se você consegue olhar para a sua história e ver a mão de Deus. Eu não sei se você consegue olhar para a sua história e ver a graça de Deus, a graça imerecida de Deus. Eu não sei se você consegue olhar para a sua família e ver o favor e a graça de Deus. Eu não sei quantos aqui conseguem ser gratos a Deus por sua graça na sua vida.
E sabe, o diabo, existe uma luta, e o diabo quer roubar esse entendimento que nós somos agraciados. Sabe, o diabo tenta roubar essa verdade que Deus está conosco. Ele tenta tirar essa consciência do nosso coração, porque o dia em que ele fizer isso, nós vamos estar perdidos, achando que nós somos o que fazemos, ou o que você é, resultado do que você faz. Sabe, e sabe qual o perigo disso? Porque o dia que eu achar que eu sou resultado do que eu faço, e eu sei que você está do lado de uma pessoa super competente, amém? Super excelente no que faz. Se você está do lado da sua esposa, então, e do seu esposo, você sabe o quanto competente ele é. Eu sei que ele consertou todos os problemas que tinha na sua casa nesse ano, amém? Você vai virar o ano limpamente, graças a Deus. Muito competente, eu sei que você é muito competente. Mas deixa eu te dar uma notícia que pode ser uma novidade para você, pode trazer um escândalo para o seu coração, um escândalo para você nessa noite. Você vai errar, meu irmão, você vai errar. Você vai errar. Eu sei que você está lá da sua esposa, é melhor você nem olhar para ela nesse momento, mas você vai errar. O problema é que quando eu acho que eu sou aquilo que eu faço e eu erro, eu começo a achar que eu sou um erro. Porque eu começo a olhar para as coisas e dizer, se eu errei, eu sou um erro. A gente confunde o que nós fazemos com a nossa identidade. Mas nós precisamos nos lembrar que antes de tudo, os céus estavam dizendo, você é agraciado, o Senhor está com você. Sabe, quando Jesus sabia dos nossos erros, o Pai sabia dos nossos erros, mas Ele continuou dizendo dos céus, e eu acredito que o Pai continua gritando dos céus, aqui nessa noite, dizendo, aí, você é agraciado, eu estou com você, você é agraciado. Sabe, o dia em que nós confiamos no que nós fazemos, nós percorremos um caminho muito perigoso, porque vamos falhar, e vamos falhar no que fazemos, mas a nossa identidade nos protege. Saber quem nós somos em Deus nos protege. Saber que eu sou amado, independente das coisas. Saber que a graça é imerecida. Saber que Deus ele sempre tem um plano. Saber que confiar no amor de Deus. E eu sei que você ama muito a Deus, amém? Você é apaixonado de Deus. Mas nós só fazemos isso e a nossa confiança está porque Ele nos amou primeiro. Porque quantas vezes você esteve aqui num culto e você disse, Deus, eu te entrego tudo. Deus, eu vou abandonar isso. Deus, eu vou deixar isso. Deus, pode deixar que eu vou fazer. Quantas vezes nós falamos coisas para Deus e passou a segunda, a terça, um mês, 2 meses, 3 meses, e a gente voltou para a vida antiga que nós tínhamos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Ele continua acreditando. Deus, Ele continua dizendo, eu continuo te amando. Eu continuo te amando primeiro, eu continuo te escolhendo, eu continuo sendo o seu pai, eu continuo sendo o seu Deus. E aqui nesse texto acontece algo inédito. Sabe, um escândalo. Se nós fôssemos judeus desse tempo e lêssemos uma história dessa, nós ficaríamos escandalizados com o que Deus fez. A gente ia questionar, a gente ia dizer, não é possível. Porque Deus manda um anjo aparecer para uma mulher. Talvez os sacerdotes, talvez, até estivessem preparados para uma aparição como essa, mas não uma mulher de Nazaré. Sabe que isso nos mostra que Deus não está preso aos nossos padrões, meu irmão. Deus não está preso aos nossos dogmas e doutrinas humanos. Deus está preso à verdade que Ele é. E Ele aparece para essa mulher, uma jovem mulher, uma mulher comum que vivia em Nazaré, um lugar desacreditado por todos, ao ponto de Filipe e Natanael, num diálogo, eles fazem uma piada. Quando ele vai dizer, olha, não, o Salvador vem de Nazaré, ele vai dizer, olha, tem certeza? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Eu sei que você aqui nasceu numa grande metrópole, e graças a Deus, eu não sei o que é isso, porque eu venho de Pádua. E eu não sei se você conhece, mas Pádua é uma das grandes metrópoles, muito importante. Eu tenho convicção que uma parte do PIB nacional, Pádua está lá representado. Se deixasse de existir, ia fazer falta lá para o PIB nacional. Mas, Pádua, eu não sei porque tem 40 mil habitantes, eu não sei porque as pessoas não vão para lá, não descobriram ainda. Faça investimento, compre terra lá, quando as pessoas descobrirem, vai ser diferente. Mas Deus chama pessoas comuns para coisas extraordinárias. Sabe, talvez você esteja aqui
e você esteja olhando para a sua vida, e eu acredito que Deus nos dá, é como se fosse, na minha vida é assim, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas Deus me dá flashes do meu futuro, Ele me dá flashes de coisas que nós vamos ver. Pastor Jota pregou muito bem aqui hoje pela manhã, e ele dizia, olha, se Deus tivesse mostrado tudo para José, José teria dito, ó, não quero esse negócio, não quero ser grande, não quero ser nada disso, porque eu tenho que passar por tudo isso. E na minha vida também, assim, Deus me dá flashes da onde eu vou estar, ou do que eu vou viver, e eu digo, Deus, você errou, cara. Deus, não é possível, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou bom o suficiente para isso. E talvez esse seja também o sentimento do seu coração, e acredito que esse é o sentimento de muitos quando ouvem a voz de Deus, ou que Deus dá um insight lá na sua vida. Mas eu me lembro que Deus chama pessoas comuns. Sabe, talvez você esteja aqui hoje e esteja dizendo, sou uma pessoa comum, eu nem tenho capacidade. É você que Deus está chamando, meu irmão. É você que Deus está convocando para esse tempo. É você que Deus está incomodando para esse tempo. Deus não está limitado às expectativas humanas. O plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, é maior do que nós podemos ver agora. Se você pensa aí, imagina o melhor plano que você pode ter. Imagina aí o melhor cenário para daqui a 30 anos. Imagina aí o melhor cenário. O plano de Deus é muito melhor, é muito maior do que a que a gente pode imaginar. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não chegou no seu coração o que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo para as nossas vidas, amém? Deus tem preparado algo para os próximos anos. Então, o plano de Deus é muito maior do que nós podemos ver agora. A gente não consegue ver agora. Ele usa os humildes para revelar a sua grandeza. Ele usa o ordinário para revelar a sua glória. Ele usa aquele que não tem tanta capacidade, ou aquele que acredita não ter a capacidade para manifestar a sua glória. Se você não se sente capaz, é você mesmo que Deus quer usar. Deus quer usar você. Talvez hoje você esteja aqui, sentado no banco, e Deus te deu um plano, Deus te deu um projeto, Deus te deu, e sabe, eu não estou falando só de mundo religioso, sabe, a nossa vida é integral. Deus te deu uma ideia na sua empresa, Deus te deu uma ideia no seu negócio, Deus te deu um projeto, e você está dizendo, meu Deus do céu, eu não tenho capacidade. Eu acredito que Deus usa, e Deus continua chamando pessoas comuns para feitos extraordinários. Então se prepara, meu irmão, existem coisas extraordinárias de Deus para acontecer nas nossas vidas. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus à medida em que você crê que isso acontece mesmo. Então, Maria, ao ouvir isso, ela fica perturbada no seu coração. Porque ela está olhando e dizendo, gente, eu sou uma pessoa normal, de Nazaré, sabe? Eu sou uma pessoa normal. E aparece um anjo para mim. E um anjo apareceu. Eu creio que nesses próximos dias nós vamos ter revelações de Deus. Sei você, eu tenho orado por revelações de Deus. Eu nunca tive uma experiência como essa, mas eu creio que eu vou ter. Eu creio que você vai ter também, amém? Eu creio em experiências sobrenaturais de Deus mesmo. Eu acredito em visões. Eu acredito que o mesmo Deus que fez aqui com Maria continua fazendo nos nossos dias. Mas quando ela vê esse anjo, qual que é a atitude dela? O texto vai nos dizer que ela ficou perturbada. Ela ficou perturbada buscando entender o que significava essa saudação. E essa palavra perturbada, esse sentimento que Maria teve, é o sentimento de confusão, de agitação, de muita preocupação. Eu não sei se você é assim também, mas quando Deus nos dá uma ideia, ou quando Deus nos dá algo, a gente começa a ficar, meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Como é que vai? E ela começa a ficar preocupada. Mas o anjo vai dizer lá no versículo de número 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você é agraciada por Deus. Note que ele já tinha dito isso antes, mas ele viu que Maria ficou com medo, que Maria ficou perturbada. O que o anjo fala? Não é só não fico com medo, mas ele reforça a identidade, porque a identidade nos protege. Então ele está dizendo, Maria, você pode seguir. Maria, você não precisa ter medo, porque você é agraciada por Deus. Maria, você não precisa turbar o seu coração, você não precisa se encher de peso seu coração, porque você é agraciado com Deus. Quando eu entendo que eu sou agraciado de Deus, por Deus, eu não olho mais a vida com um peso, mas como uma graça.
Amém? Eu não olho mais para a minha vida como um fardo, mas como uma graça de Deus. Eu não olho para as coisas que acontecem na minha vida como um peso, não. Eu olho para a graça divina. Então, meu irmão, Deus, o Espírito Santo de Deus nos convida hoje. Olha, veja o tamanho da graça de Deus na sua vida. Perceba, a gente precisa fazer isso intencionalmente. A gente precisa olhar para a nossa vida e perceber, e olhar e analisar e perceber a graça de Deus nas nossas vidas, como é grande essa graça. Pensar sobre o futuro, para muitos é um sinônimo de agitação, de perturbação, de medo, de inquietação, mas nós deveríamos olhar para o nosso futuro de maneira diferente. Tem muitas coisas incertas. Eu não sei o que vai acontecer com você em 2025. Eu não sei o que vai acontecer com você na próxima década. Eu não sei aonde você vai estar daqui a 30 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você é agraciado por Deus. Sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa. O Senhor está com você. E isso deveria nos fazer olhar para a nossa vida e para o nosso futuro diferente. Sabe, isso deveria fazer a gente olhar para o nosso futuro com esperança, olhar para o nosso futuro com alegria, a gente dizendo: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem um plano e eu quero viver todos os seus planos e projetos para mim. E sabe, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser uma calmaria, porque ela não é. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser uma vida sem lutas, porque ela não será. Mas Paulo conseguia prever prisões e mesmo assim se alegrar. Paulo conseguia olhar para o futuro e dizer: talvez eu seja preso, mas eu estou alegre com o meu futuro. Quando eu olho para o meu futuro, eu estou pleno, eu estou alegre, porque Paulo sabia que através dele o Senhor estava construindo algo eterno. Sabe, ele vai dizer lá em 2 Coríntios 4, uns versículos antes do que a gente leu, 2 Coríntios 4, 16, vai dizer assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, olha como é que ele vai dizer. E gente, aqui ele está dizendo que o sofrimento dele é leve, mas o sofrimento momentâneo dele leve é chibatada, é prisão, não é alguém falando mal. E ele vai olhar, e quando ele diz o seguinte: olha, quando eu olho para o projeto de Deus, quando eu olho para a glória a ser revelada, quando eu olho para aquilo que Deus está construindo na minha vida, isso fica leve. Olha isso. Paulo olha para essas tribulações, que eram muito pesadas para alguém sem Cristo, muito difíceis, desafiadoras, mas ela fica leve. Porque quando a gente olha para o projeto eterno de Deus, a gente diz: vale a pena enfrentar prisões, vale a pena passar por isso. Ele vai dizer: pois esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha o que ele está dizendo: o projeto eterno, a glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Sabe, meu irmão, se a gente olhasse para a nossa vida hoje, e a gente percebesse mesmo que existe um favor de Deus, se você olhasse para o seu 2025, você vai entrar daqui a 2 dias, e entrasse nele dizendo: eu sou agraciado por Deus, existe um favor de Deus sobre a minha vida, existe poder de Deus sobre a minha vida, o peso, sabe, as tribulações que a gente passa vão ficar mais leves, porque a gente iria olhar para a nossa vida e dizer: isso aí não é nada perto do que Deus vai fazer. Essas lutas e essas prisões não é nada. Estevão olhou para a morte e disse: isso aqui não é nada perto do que Deus vai fazer. O cristianismo ressignifica a dor, porque nós conseguimos ver além, os projetos eternos de Deus, além da dor. E o anjo continua dizendo para Maria, lá no verso de número 31, vai dizer: você ficará grávida e dará à luz a um menino, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Eu não sei se você consegue entender, mas olha só, Deus não estava dando um filho para Maria, era muito mais do que um filho. Era um filho, mas não era só um filho. Ele está dizendo aí: o que eu estou te dando não vai ficar só em você. O que Deus vai derramar na sua vida, meu irmão, não vai ficar só em você. Sabe, Deus não estava dando um filho para Maria, mas um presente, um salvador para o mundo inteiro. E nós
Quando olhamos para isso, nós percebemos que o propósito de Deus é muito maior do que nós. Deus não vai fazer algo só para você, não vai, meu irmão. Qualquer coisa, qualquer promessa que venha só para você, não vem dos céus, não vem dos céus. Me mostra a Bíblia, sempre foi para abençoar outras pessoas, sempre foi maior. Deus não deu só um filho para Maria, mas um salvador para o mundo. Sabe, a graça e o favor de Deus não é apenas para mim e para você, mas para um propósito eterno. Eu acredito que Deus vai te fazer transbordar em muitas coisas. Muitas coisas. Eu acredito que Deus vai te entregar muitas coisas. Mas eu creio mesmo nisso, que o propósito disso tudo é que tudo que Deus nos dá, volte a Ele com ações de graças. Que nós possamos derramar o que Ele nos dá sobre as pessoas e isso volte a Ele com ações de graça. Sabe, não sou daquele tipo de pessoa, eu não acredito que Deus, Ele não tem momentos bons ou momentos confortáveis ou no sentido de momentos de bonança para a gente. Não sou, eu acredito que Deus tem mesmo. Por exemplo, Maria, ela teve grandes momentos com Jesus. Ela aproveitou da sua infância, ela viu o sorriso pela primeira vez, ela viu ele andar, falar pela primeira vez. O primeiro milagre que Jesus fez foi por causa de um pedido de Maria. Os pais, José, Maria, tiveram o privilégio de levar Jesus ao templo, a circuncisão. Então imagina a festa em família, as risadas que eles deram com Jesus, aprendendo lá a andar. Eles aproveitaram desse momento, sabe? Ele aproveitou, Maria aproveitou, tinha lá o seu filho. Então ela aproveitou desse momento. Mas ele não era apenas um presente para Maria. Jesus era um presente para o mundo inteiro. O que Deus vai te dar não é só um presente para você. Deus nos dá muitos presentes, amém? Você consegue olhar para a sua família e reconhecer que é um presente de Deus? Você consegue olhar para a sua vida, para tudo que Ele tem te dado e perceber quantos presentes Deus Ele tem nos dado, mas não é só para você, meu irmão, é para o mundo inteiro. O que Deus tem feito nas nossas vidas não é só para nós, mas nós podemos aproveitar do que Deus nos dá, mas nunca, sabe? Nós podemos aproveitar. Eu creio que Deus vai te dar muitas coisas, você vai usufruir, aproveitar de muitas coisas, mas nunca se esqueça que é muito maior do que você. Não permita com que o seu coração, não permita com que o egoísmo desse tempo nos faça olhar só para nós, é muito maior. E sabe de uma coisa, quando o anjo está dizendo isso tudo para Maria, ela está dizendo, olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser incrível, ele será Jesus, ele será o rei dos reis, sabe, o trono de Davi, o pai está entregando para ele é muito grande, e a pergunta de Maria lá no verso 34, vai ser a pergunta que eu faço e que você faz. Quando ele revela o tamanho do plano, Maria vai dizer assim, como isso acontecerá com uma virgem? Sabe, quando Deus está na nossa vida e nos dá um plano, naturalmente a gente vai perguntar para Deus o quê? Como? Fala, Deus, você como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Como que isso vai ser? Como se eu sou incapaz? Como se eu não tenho condições? Como? É natural, quando Deus nos mostra onde Ele quer nos levar, ou o que Ele quer fazer, nós perguntamos como? Sabe, mas o anjo vai responder para Maria, o anjo vai responder para nós aqui nessa noite, e ele vai dizer, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer será chamado Santo de Deus, verso de número 37, mais um, vai dizer, pois nada é impossível para Deus. Maria está perguntando como, o anjo está dizendo, ei Maria, não tem a ver com você, tem a ver com o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o Espírito Santo de Deus, não é como vai acontecer, mas é quem vai fazer, não é como, é quem, não tem a ver com como, não tem a ver simplesmente com uma estratégia, é poder de Deus. E sabe, olha o que o texto vai dizer, pois nada, e nada que é nada mesmo. Pense em algo que você considera impossível, não é impossível para Deus. Pensa em algo que na terra é impossível, uma virgem, ter um filho era impossível, mas para Deus nada é impossível. Todo cristão, eu sei que você tem um apetite por coisas impossíveis, amém?
Eu vou perguntar. Sei que você tem um apetite por coisas impossíveis, amém? Todo cristão deveria ter um apetite por coisas impossíveis, por ver coisas impossíveis acontecendo. Todo aquele que anda com Deus vê coisas impossíveis e que ninguém conseguia explicar, mas acontecer. Todo cristão trilha um caminho de impossibilidades. Eu creio que nos próximos dias você vai ver muitos impossíveis acontecendo na sua vida. Quantos aqui estão prontos para ver impossíveis acontecendo? Impossíveis acontecendo. Então, ele está chegando para Maria e está dizendo: ei, Maria, não é você está perguntando como, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está agindo em você. Eu creio que sabe quando Deus nos pede para abrir mão de algo, Ele não está querendo nos tirar algo, mas Ele está querendo abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Então, Ele só está abrindo para muitos aqui. Eu não estava previsto isso aqui, mas eu sinto que existem pessoas aqui que Deus está te pedindo para abrir mão de algumas coisas, para renunciar. Meu irmão, você pode olhar para isso com tristeza, ou você pode olhar para isso com muita alegria, entendendo que você é agraciado. Está dizendo: sou agraciado por Deus. Então, se Ele está pedindo para eu renunciar a isso aqui, é porque Ele está abrindo espaço para o que Ele vai fazer na minha vida. Deus está abrindo espaço na vida de pessoas aqui nessa noite, amém? Então, para Deus nada é impossível, é através do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, é através desse anseio humano de dizer: Deus, eu digo sim para os seus planos, eu quero viver a tua vontade na minha vida, eu quero viver os teus planos na minha vida. E Maria vai dizer, no verso de número 38, diante dessa aparição desse anjo, diante desse anjo que aparece para nós, diante desse Deus que nos encontrou Maria, mas encontrou você. Quando ele disse: eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho coisas para fazer na sua vida. Você vai se questionar, vai ter medo, vão ter dias que vão ser difíceis mesmo, vão ter dias que a gente tem vontade de parar. Eu sei que você está do lado de alguém muito forte, olha para ela, é muito forte, não é verdade? Mas essa pessoa tem dia que passa por crise também, tem dia que o diabo tenta roubar a identidade, a gente fica lá batendo cabeça, enquanto nós deveríamos entender que somos agraciados. E aí, tem dias que são difíceis mesmo, e serão difíceis. Sabe, 2025 vão ter dias difíceis. Sabe, os próximos meses da nossa vida vão ter dias difíceis, vão ter dias de lutas, vão ter dias disso tudo mesmo. Mas nós vamos nos questionar como a gente vai fazer, mas sempre haverá uma voz dos céus a nos guiar, sempre haverá uma direção de Deus a nos guiar. Talvez você esteja aqui nessa noite buscando uma direção de Deus. Eu creio que para muitos Deus já deu uma direção. Eu sinto que existem pessoas aqui nessa noite que estão orando por uma direção de Deus, meu irmão. E Deus já te deu essa direção. Deus já te deu. Sabe, porque às vezes a gente procura no sobrenatural a manifestação de Deus, mas quantas vezes Deus inunda através de pensamentos, através de sentimentos do nosso ordinário. Deus já te deu. Sei que para muitos aqui Deus já deu essa direção. E Maria responde, porque toda vez que nós temos encontro com Deus envolve uma resposta. Por exemplo, você está aqui nessa noite, nós estamos tendo encontro com Deus, amém? Nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor, e como comunidade de fé, nós estamos diante do nosso Senhor. E todo encontro com Deus requer uma resposta. Todo mundo que tem encontro com Deus tem que trazer uma resposta para Ele. E Maria, diante desse anjo, Maria, diante de tudo que ia causar, de todos os problemas que os planos de Deus iam causar na sua vida, diante de toda a inquietação que os planos de Deus iam trazer, ela decide responder. E quando ela vai responder, ela vai dizer assim: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outra versão vai dizer: eu sou tua serva, que aconteça comigo a tua vontade. Existe um nível com Deus que nós acessamos, que a única coisa que a gente consegue pedir a Deus é dizer: Deus, que seja feito conforme a sua vontade. Deus, que seja feito conforme o seu plano. Deus, eu não quero nada que o Senhor não queira me dar. Eu não quero ter nada que o Senhor antes não queira me dar. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. E deixa eu te dizer, hoje o Senhor está aqui. Sabia disso? Hoje o Senhor está aqui. Hoje nós temos um encontro com Deus. E Ele está perguntando aí qual vai ser a sua resposta. Para 2025, qual vai ser a sua resposta? Nós podemos simplesmente responder para Deus, dizer: Deus, está tudo tranquilo na minha vida. Dizer: Deus, eu quero viver os meus planos. Deus, eu quero viver da minha maneira. Você vai... A coisa mais
não inteligente, para não dizer outra palavra, anti-inteligente, não existe isso, né? Mas a coisa mais não inteligente que você possa viver é viver os seus planos, meu irmão. Você pode pensar em viver os seus planos, que eles são pequenos, eles são limitados, mas os planos de Deus são extraordinários. Os planos de Deus são infinitos, os planos de Deus são eternos. Então, a maior bobagem que você pode fazer é dizer, não, eu quero viver os meus planos. Você vai achar que vai ser bom, mas não vai ser. Não vai ser, perto de Deus não vai ser. Ou nós podemos dizer aqui nessa noite, dizer, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, seja manifestada a tua vontade na minha vida. Sabe, é importante a gente ter meta, a gente ter plano, a gente ter tudo isso, é muito importante, você precisa ter. Se você não fez sua meta de ir para a academia, ano que vem ainda, vai lá, faça, assuma esse compromisso. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas e dizer, Deus, o que eu quero, o que eu anseio, o desejo do meu coração é pela sua vontade. O desejo do meu coração é que seus planos se cumpram nas minhas vidas. Sabe, o evangelho é como se a gente segurasse as coisas com mãos leves. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. É como se a gente tivesse as coisas e segurasse elas com mãos leves, ao ponto de quando Deus nos pedir, a gente rapidamente, imediatamente deixar, porque a gente segura elas de coisas com mãos leves. A gente coloca os nossos planos diante de Deus com mãos leves. A gente diz, Deus, está aqui, o Senhor pode mudar o que o Senhor quiser. O Senhor pode transformar, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Sabe, nós temos um encontro com Deus aqui nessa noite. E você pode ter certeza. Você veio aqui para receber uma palavra, amém? Você veio receber aqui para participar e para prestar culto no sentido de entregar um louvor ao Senhor, amém? Mas nós viemos também aqui para responder a Deus. Nós viemos aqui para entregar algo para Deus. Sabe, Deus só pode nos dar aquilo que nós abrimos espaço nas nossas vidas. E nós podemos simplesmente sair daqui da mesma maneira e não responder nada para Deus, ignorar Deus. Ou nós podemos responder para Deus, dizer, Deus, eu sei que meu 2025 está em tuas mãos, eu sei que a minha vida está em tuas mãos, eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, eu sei. E eu acredito que existem Marias aqui, amém? Não tem a ver com sexo feminino, não, mas são homens e mulheres que olham para suas vidas e dizem, Deus, está aqui a minha vida, Deus, está aqui. Homens e mulheres que nesse momento estão dizendo, homens que estão dizendo, eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Mulheres que estão dizendo, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo de acordo com a sua vontade. Os céus aguardam uma resposta nossa aqui nessa noite. Você crê nisso, que os céus aguardam uma resposta sua aqui? E nós podemos, como é que a gente vai responder isso? Nós vamos responder dizendo, Deus, sou seu servo mesmo. Deus, eu sou sua serva mesmo. Deus, eu amo o Senhor, que seja feita a sua vontade. Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe os planos que existem dentro do meu coração. Mas o meu maior desejo, o meu maior anseio, a minha maior, eu quero muito mesmo é cumprir a tua vontade na minha vida, sabe? O meu maior anseio. E eu acredito que existem pessoas com esse coração de Maria que vão dizer, meu maior anseio é cumprir a sua vontade na minha vida. Quantos aqui estão aqui nessa noite e desejam fazer isso? Quero convidar você então, saia do seu lugar, venha até esse altar dizendo isso, dizendo, Deus, eu estou vindo aqui, eu sou seu servo, que seja feito na minha vida conforme a sua vontade. Enquanto nós louvamos, tome essa atitude corajosa de dizer, Deus, está aqui a minha vida, Deus, estão aqui os meus planos, Deus, está aqui tudo que eu tenho, Deus, a minha vida é do Senhor, a minha história é do Senhor. Eu venho aqui porque eu sei que eu sou agraciado pelo Senhor. Eu venho aqui porque eu sei que o Senhor me deu muito mais do que eu preciso. Eu venho até esse altar porque eu sei que o Senhor é muito maior. Eu sei que o Senhor tem direção para a minha vida. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas na minha história. Eu venho até esse altar porque eu sei que eu sou teu filho. Eu sei que o Senhor tem planejado grandes coisas. Eu venho até esse altar dizendo, ei, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui
a minha vida, faça o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Será que nesse momento você consegue orar pela vontade de Deus? Será que você consegue colocar a sua vida e o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você nesse momento para te ajudar nisso? Você pode se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, está aqui, que seja feita a sua vontade na minha vida, que seja feita o que o Senhor quer na minha vida, que os seus planos sejam estabelecidos na minha vida, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você consegue perceber como você é agraciado por Deus? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Você consegue erguer suas mãos aos céus e agradecer ao Senhor? Eu não sou mais como agraciado, como favorecido pelo Senhor. Existe favor do Senhor sobre as nossas vidas. Será que você consegue se posicionar como alguém que é agraciado por Deus? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Será que você consegue agradecer? Será que você consegue olhar para o céu e dizer: eu te agradeço mesmo? Te agradeço por toda a sua graça, eu te agradeço pelo seu favor, eu te agradeço porque eu não merecia, mas um dia com Maria o Senhor me encontrou, um dia o Senhor me deu um destino, um dia o Senhor colocou um projeto dentro do meu coração, um dia o Senhor me chamou para uma vida extraordinária e eu simplesmente disse sim, eu simplesmente me rendi ao que o Senhor fez, eu simplesmente permiti com que a minha vida fosse guiada pelo Senhor, eu simplesmente disse sim aos teus propósitos, eu disse sim ao teu chamado, eu disse sim ao que o Senhor está fazendo. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino. Olha o que você está cantando. Um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo. Sandálias pra suportar o ID, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais e queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais e Me despedi dos meus pais. eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só
você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, A tua vida, palavras de vida teus sonhos. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, eu só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, eu tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou total. Se essa é a verdade, diga mesmo. de teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou com você, eu sou com você. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, rendemos toda a nossa vida ao Senhor, nós rendemos os nossos dias ao Senhor, nós rendemos os nossos anos ao Senhor. Nós sabemos que somos agraciados porque nós temos o Senhor, nós somos favorecidos porque nós temos o Senhor, nós somos agraciados porque um dia o Senhor nos encontrou, nós somos agraciados porque um dia o Senhor nos livrou de nós mesmos. Nós somos agraciados porque um dia fomos perdoados. Nós somos agraciados porque o Senhor está conosco. Nós somos agraciados. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Jesus. Nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Nós te damos todo o reconhecimento. Nós reconhecemos que sem ti nada faz sentido nas nossas vidas. Nós somos um com o Senhor. Nós rendemos então, nós rendemos esses últimos dias de 2024 aos pés do Senhor. Nós rendemos os próximos meses, os próximos anos ao Senhor. Jesus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Nós sabemos que a tua vontade é muito melhor, ela é perfeita, ela é agradável. Nós sabemos que o Senhor tem planos para fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Nós colocamos todos eles diante do Senhor, nós rendemos eles e nós estamos aqui nessa noite com a graça do Senhor. Estamos dizendo: nós somos teus servos, nós somos tuas servas. Está aqui a nossa vida, faz o que o Senhor quiser fazer, muda o que o Senhor quiser mudar, realiza o que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.